Continuando a nossa caminhada aqui, gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Isaías capítulo 38, versículo 20. Isaías 38, 20. Diz assim: O Senhor veio salvar-me. O Senhor veio salvar-me. Pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Gostaria de falar com você, meditar um pouquinho sobre um propósito de vida. Um propósito de vida. E até tem um livro que foi muito lido, Uma Vida com Propósito, que fala do propósito de Deus ter te criado e de Deus ter me criado. Mas agora que é um propósito de vida, eu queria compartilhar com você nessa manhã. E a pergunta é: qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua vida? O que o motiva a viver, a empreender nessa vida? Qual é a sua verdadeira motivação? O homem, a mulher, o ser humano, sem propósito, é como um avião sem piloto e um navio sem leme. Nós precisamos ter propósito na vida, nós precisamos ter motivações, nós precisamos. Então eu gostaria de meditar com você nesse propósito, ou num grande propósito, nessa manhã. Para a gente iniciar a nossa semana aqui, pensando, refletindo, qual o nosso propósito. A causa do propósito, em primeiro lugar. Deus veio salvar o homem. Jesus veio ao mundo para buscar e achar o perdido. A salvação dá sentido, motivação e propósito para a vida do salvo. Ele vive, olha aí, ele vive para desfrutar de Deus e glorificá-lo para sempre. O propósito pelo qual nós somos criados, glorificar a Deus, se alegrar nele para sempre. Veja se você já descobriu isso ou não. Já descobriu qual é o propósito da sua vida? A vida, para ser vivida e suportada, precisa de um propósito. Nós precisamos caminhar, nós precisamos lutar a cada dia, nós precisamos levantar, deitar, às vezes nós precisamos descansar, porque é muito puxado em alguns sentidos, mas o que nos motiva a fazer isso todo dia é a questão do nosso propósito. Em segundo lugar, o propósito. O salmista tem bem claro e definido o propósito da sua vida. Louvar a Deus todos os dias. Tem um outro escritor que diz o seguinte: o que torna a vida triste é a ausência de motivação. A ausência de motivação deixa a vida triste. O que torna a vida complicada é a multiplicidade de motivações. O que torna a vida vitoriosa é a singularidade da motivação. Ou seja, a falta ou o excesso, tudo traz complicação. Mas a singularidade da motivação é que traz uma satisfação para aquele que tem o seu propósito. Levar a vida louvando a Deus é um belo propósito. Louvar a Deus todos os dias, em todo momento, por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. A ideia de louvar é a ideia de satisfação, de gratidão, de alegria. A pessoa que não tem o hábito de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de engrandecer a Deus, de atribuir a Deus palavras, é uma pessoa que precisa desenvolver isso, aprender isso, aplicar isso na vida, porque isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Alguém já disse que os 2 maiores dias da vida de uma pessoa são... Quais são os 2 maiores dias na vida de uma pessoa? Ele diz o seguinte: o dia do seu nascimento e o dia em que ele descobre por que nasceu.
faz todo sentido descobrir por que você nasceu. E a pergunta é, por que você nasceu? E se você responder essa pergunta, você vai perceber que você tem propósito na vida, que Deus tem propósito na sua vida. O espaço do propósito. Terceiro lugar, trata-se do Templo de Jerusalém. Para o cristão, a casa do Senhor é a igreja. Não o espaço físico, mas o povo de Deus congregado, o povo de Deus reunido. Ninguém pode louvar a Deus separado da Assembleia dos Santos. A adoração particular e familiar não substitui o louvor coletivo de todos os santos. Tem um escritor que ele diz assim: a vida espiritual depende dos propósitos que acalentamos. Defina e abrace o propósito de Deus para a sua vida. Defina e abrace o propósito de Deus para a sua vida. Medite e ore nesta palavra do Senhor. E a pergunta que não quer calar, que não pode calar: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você pega os catecismos, a primeira pergunta dele é: qual é o propósito? Por que Deus te criou? Qual é o propósito da criação de Deus? Por que Deus te criou? Você foi criado para louvar a Deus e se alegrar nele para sempre. Uma pessoa, só é uma pessoa feliz, só é uma pessoa realizada, só é uma pessoa grata, se ela louva e adora o Senhor todos os dias da sua vida. A falta desse louvor, a falta dessa gratidão, a falta dessa singularidade, dessa simplicidade, pode trazer algumas consequências ruins para as nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você, se você ainda não descobriu o seu propósito, que o Senhor possa te revelar esse propósito nessa semana, que às vezes nós corremos atrás de algumas coisas, mas que essas coisas não fazem parte dos planos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Faz parte dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos propósitos, ou talvez até de propósito dos outros, que inculcaram isso na nossa cabeça e nós achamos que isso é vontade de Deus para as nossas vidas. E lá no fundo, não é. Não é. Então, que você possa colocar a sua vida na presença do Senhor, que você possa buscar de Deus esse propósito, e que Deus, quando você busca com todo o seu coração, esperando de Deus uma resposta, Ele te responde. E que se Ele te responder, você possa ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Um grande abraço, Jesus abençoe, e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa semana, em nome de Jesus. E que você possa caminhar dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém.